Olá, pessoal. Aqui no podcast Pod Sartre, estamos aqui com o Rodrigo Leone, o nosso amigo aqui, multiuso, multicoisas aqui, que é jornalista investigativo, colunista político. Também o Rodrigo Leone foi o pioneiro em Ribeirão Preto a tratar de política em live, né? Desde que surgiu a web aí, ele foi o primeiro em Ribeirão. Depois aí surgiu outros menores aí, como tipo Paulo Sartre, Blog do Calçadão. E aí, Rodrigo, como vai? Tá, cara, tudo bom? Tá tudo bom? E é verdade, né? É verdade, verdade. E foi difícil começar a fazer live política, porque até então ninguém falava nada, não tinha falava assim, a imprensa escrevia, você tinha as postagens, tudo, mas nada muito dinâmico, né? E a live naquela época tinha um impacto tremendo, né? Uhum. E aí acabou fazendo parte do meu dia a dia. Foi assim que eu mostrei para a cidade que eu era jornalista. Poxa, e assim, eu fui um dos primeiros também a te seguir também, né? Eu via você, às vezes eu colocava no celular do lado do carro no banco e ficava ouvindo, você falava assim, pô, esse cara é diferenciado, pô, o que ele tá fazendo na web, que não tá em algum lugar. Aí mais tarde eu fui entender por que você não tava em um veículo mais. Mas, cara, a gente veio aqui para bater um papo, saber da sua vida, da parte de jornalismo político que você faz, investigativo. A questão da locução também do Discovery, né? Isso. E aí, queria saber, a gente quer saber do Leone, né? Tá. Então, como começou? Em 88 você começou na rádio e era FM, né? No caso. Em 88 eu comecei na Diário FM. Fiquei um tempo lá, depois fui para Regional, Difusora. Fiquei alguns dias na Clube, voltei para Diário. Naquela época a gente transitava bastante, né? E passei também pela Independência FM, que não existe mais. Fiz algumas rádios AM, como a Super Tupi AM, que tinha aqui muito tempo atrás. A Rádio Tropical AM, que era assim, um monumento, né, do rádio de Ribeirão Preto, que infelizmente foi desmanchado, assim como a Rádio Renascença, né? Que também deixou de existir, né? Então a minha, vamos chamar carreira, minha participação na comunicação começou em 88 na Diário e eu fui seguindo até chegar na EPTV em 1991 e fiquei um tempinho lá e aí acabei saindo de Ribeirão Preto para buscar novos horizontes, né? Essa inquietação que eu tenho o tempo todo. Eu olhei para fora e falei, não, aqui já não dá mais, aqui eu já cheguei onde dava, vamos pro mundão, né? Entendi. E aí, com o passar do tempo, eu acabei indo pro Discovery e meu contrato se encerrou dia 30 passado agora. Hoje eu já não sou mais locutor do Discovery. Até por causa da pré-candidatura também, né? Exato. É bem que a gente vai tratar também aqui. Mas você veio de São Paulo, né? Porque você teve uma origem lá. Eu nasci em Ribeirão Preto. Você nasceu em Ribeirão Preto? Nasci, cresci aqui e fui para São Paulo para buscar o crescimento profissional. E até uma história bem curiosa. Eu estava completamente quebrado, desempregado, não tinha nada. E aí eu recebi um dinheiro de um trabalho que eu fiz. Estava morando com a minha mãe, olha que coisa, desempregado, quebrado, morando com a mãe. Falei, eu tenho duas possibilidades. Ou eu gasto esse dinheiro aqui em Ribeirão Preto, ou eu vou para São Paulo e vou buscar alguma coisa. Ela falou, então, já vai. Aí eu fui, e foi quando eu consegui virar essa chave. Né? Fui morar numa pensão lá, num hostel, um quartinho de fundo. Meu almoço era coxinha com Coca-Cola, durante algum tempo. E eu cheguei a ficar na rodoviária de São Paulo 3 dias, quando acabou o dinheiro. Fiz um trabalho, acabei alugando de novo o quarto, e aí entrou a oportunidade de eu fazer locução para TV. Aí, nunca mais, graças a Deus. Né? E lá que você pegou o veio político, então? Foi, a veia política de infância, né, cara? De infância. Eu lembro da última eleição do Jânio Quadros, em São Paulo.
O comitê dele era perto de casa e a gente ia buscar as vassourinhas douradas dele, né? Então, assim, a política sempre esteve presente na minha vida. Eu sempre olhei para a política como algo muito bonito. Eu ainda acho a política algo muito grande, muito bonito. As pessoas que estão na política hoje que fazem da política algo depreciativo, né, para a sociedade. Mas eu acho que dá tempo de corrigir. Tem muita coisa que a população deixou de participar e aí quem gosta da política como é feita hoje, nada de braçada, né? Exato, né? A democracia e os seus efeitos colaterais, né, Leone? Porque ela pode melhorar, às vezes se renova, melhora de um ponto, mas ela estraga do outro, e aí vai, né? E aí vai. O que a gente precisa é de mais transparência, né? E sobre transparência, você é um militante até hoje, né? Sim, desde o princípio lá, que nasceu a lei, né, em 2012, sim, até agora virou militante. Eu acompanhei essa lei, né? E ela é muito curiosa porque ela existe desde 2012, a gente está fazendo 12 anos de lei, sim, e a população mal sabe que ela existe. Ela não ganhou publicidade. Se hoje você chegar na casa da maioria das pessoas, elas não sabem que ela pode entrar no site de transparência, solicitar um documento, solicitar nota fiscal, que ela pode ter acesso aos procedimentos que a prefeitura ou que a Câmara de Vereadores ou qualquer pessoa pública que ocupe cargo público tomou, qualquer decisão. Porque a única restrição que existe é em assuntos sigilosos. No caso de uma cidade, não existe pouca assunto coisa sigiloso, né? Pouquíssima coisa ou talvez nada, né? E então, assim, desde aquela época eu venho acompanhando, venho estudando essa lei. Depois veio a Lei Geral de Proteção de Dados, também a LGPD, que complementa, né, a Lei de Acesso à Informação em alguns itens. E eu falei, cara, isso aqui dá samba. Vamos ver até onde Ribeirão Preto está preparado para a transparência, né? Cara, e assim, veio muita gente atrás de você, né? Inclusive eu, né? Me inspirei muito no teu perfil, na tua coisa, na tua pegada, só que a minha era escrita, né? E que você, assim, eu vi muitos trabalhos seus de tutorial para os seus seguidores irem lá, falou, é assim que faz, desenhando mesmo, né? Exato. Eu cheguei a fazer também uns desenhos lá, colocar uma arte, mas você fazia vídeos, né? Você fazia vídeo lá, pô, uma coisa super didática, eu ficava babando naquilo. Fazia vídeos e, cara, muita gente depois mandava mensagem, obrigado. Eu não sabia que isso existia. Eu gostei, vou fazer sempre. E aí, essa rotina, isso precisa cair na rotina das pessoas, porque quem paga a manutenção do serviço público é o cidadão. Ele tira comida da mesa dele para pagar imposto, né? Então, se ele não souber utilizar a ferramenta, se ele não souber que isso está disponível para ele, a informação fica guardada, né? E eu consegui tirar lá do fundo muita coisa para essa cidade. Sim, e eu vou te contar uma coisa, porque no setor público, o agente público, por incrível que pareça, não sabia mexer com a transparência. Ele tinha acesso ao sistema, mas era naquele curralzinho dele, né? No total, ele não tinha dimensão de como utilizar a transparência. E você sabe, nós sabemos, né, que muito das nossas fontes estão lá dentro do executivo. Exato. E eles aprenderam isso. Porque eles estão com o pé lá, eles veem as coisas, eles começam a fuçar coisas de outras pastas que eles não têm. Cara, você deu esse serviço aí até por agente público, porque você imagina uma coisa, o agente público foi introduzido isso no governo e o agente público não foi treinado para isso, só as pessoas que cuidam da transparência. Exato. Os outros não, né, não precisa saber. Aqui em Ribeirão Preto tem órgão da prefeitura que tem, olha que absurdo, né? Cada setor tem um chefe. Então são os setores que compõem a administração da prefeitura, de empresas da prefeitura, da Câmara Municipal. E tem empresa aqui em Ribeirão Preto, empresa pública, que tem uma pessoa responsável por postar, por publicar a resposta através do sistema. Então tudo passa por essa pessoa. Um determinado setor dá uma resposta, essa pessoa vai filtrar
aquilo que o setor está respondendo e vai publicar para você, vai te devolver essa resposta. Isso é assim hoje? É assim, é assim. Não era assim. Não, mas é. Cada pasta fazia... Então, cada pasta tem uma pessoa que é o filtro da história. Então, antigamente não tinha esse filtro. Então, assim, solicitar informação, e isso é um alerta até para as autoridades, Ministério Público, inclusive, que investigue o procedimento que é utilizado para dar a resposta à solicitação. Por quê? Não é difícil de você fazer uma pergunta e vir uma resposta dali 20 dias que não tem nada a ver com aquilo que você pediu. Aí você tem que abrir um recurso e ele vai gerar um outro prazo e isso vai tramitar. Vai ficar... parece que é um procedimento utilizado para que você não tenha acesso à informação. Para que aquela informação fique, ou que você desista, que você esqueça. Ainda existe esse procedimento em muitos setores. Vou te dar um exemplo. Eu solicitei as notas fiscais de uma agência de propaganda que ganhou a concorrência da publicidade em Ribeirão Preto. Tá? Eu solicitei para a Secretaria da Fazenda. Por quê? Porque o site da Prefeitura, quando você vai lá pedir a relação, ele te mostra de 4 em 4. E ele me relacionou 3.100 documentos. Então eu teria que ir de 4 em 4, fazer o download de todos os documentos para ver quais desses documentos tinham aquilo que eu precisava. Porque ele não está indexado, documento X a respeito disso. Não. Tem uma colocação genérica e, sinceramente, foram... assim, dezenas de dias. Por quê? Porque o sistema trava, chega uma hora que ele para de te dar informação. Porque você está muito tempo lá clicando, ele entende que você não é um usuário que deve receber a resposta. Aí eu abri o ESIC para a Secretaria da Fazenda solicitando as notas fiscais dessa agência, relativas ao contrato de publicidade. Não me cederam, não entregaram. Deram uma resposta que aquilo violava o sigilo fiscal. Você dá nota fiscal, não viola sigilo fiscal. Até porque é ligado ao serviço público, a uma compra pública, e a obrigação aquela nota ser pública também. O valor da concorrência é pública, quem presta tem que tornar público o documento. E aí eu tive que fazer um recurso e mesmo assim não me forneceram as notas fiscais. Cara, será que a lista negra da coisa de falar assim, ó, para esse... Eu acho que sim. Para fazer a análise. Porque já me falaram isso. Falou, ó, tem uma lista que não sei o que tem. Eu tive um entendimento que assim, eu sempre pedi muitas certidões, documentos para fins judiciais, para fins de certidão mesmo, para processos administrativos. E aí eu comecei a ficar travado, né? Aí uma pessoa pediu para mim, eu perdi a senha, eu peço aqui para você, não veio, não é que não veio, antes dos 20 dias completar, veio e falei, poxa, então assim, eu senti isso, mas cara, aí eu fiquei assim, e aí me falaram, ó, tem uma lista assim, ó, não é todo mundo lá, que passa por uma inteligência. Exato, você está me falando isso, exato. Que antigamente, quando eu manuseava para o lado de dentro a transparência, você era responsável, aquele setor lá, cada um respondia a sua competência da coisa, você era responsável e o chefe da pasta assinava junto. Né? Não tinha filtro embaixo, né? Agora se está fazendo... Agora tem vários. Pelo que se percebe, tem vários filtros. Porque a informação ela vai sempre chegando aos poucos. Vou também nominar, eu fiz uma solicitação para a RPMob para saber quais eram os funcionários comissionados, aqueles que são nomeações políticas, cargos de indicação, que não passam por concurso público. E veio para mim a resposta de que não tinha. Eles não tinham contratado ninguém. Só que eu estava com a relação de nomes e cargos que o portal da transparência da prefeitura dá. Eu falei, então você me explica isso daqui, e devolvi para ele. E para a pessoa que dá a resposta. Nós não entendemos direito a sua pergunta, está aqui. Aí forneceram uma outra lista que acabou batendo com aquela que eu tinha em mãos. Né? Tinha até alguns nomes a mais. Então é um praxe
ainda, e isso é vergonhoso. O serviço público não prestar informação como ela deve ser prestada, né? E tem casos também que eu levei até o Ministério Público, pedindo documentos em que o órgão público falou, não, isso aqui eu não posso dar porque é sigiloso, e não tem nada de sigilo, e hoje existe um procedimento, na verdade 2 procedimentos ligados à violação da lei de acesso à informação, contra a Câmara Municipal de Ribeirão Preto, por não ceder isso, né? Então, assim, a questão da transparência, ela não tem a atenção que deveria ter. Parece que ainda tem alguma coisa que impede que a população tenha acesso total. Não é raro você conversar com alguém e falar, não, mas essa informação eu não tenho que divulgar, né? E tem que divulgar. E não divulga, porque ninguém cobra. Você tem uma imprensa que não se mexe também, sabe? É uma imprensa reativa. Alguém fez alguma coisa, ela vai lá e começa a noticiar aquilo. Mas não existe mais aquela prática de jornalismo de realmente investigar o que está acontecendo. Por que tanto de dinheiro público está aqui e não está ali? Por que sobra dinheiro para publicidade e falta equipamento em unidade de saúde? Né? Ficou complicado Ribeirão Preto, porque olha que situação. Aí a gente vai falar de política, vai falar de pré-campanha, mas os vereadores não fiscalizam, né? A população não tem uma educação, não tem um catálogo, não tem uma cartilha de como usar a transparência. Mal o servidor público sabe usar da parte dele ali, do sistema interno dele. E a imprensa, ela tem a notícia que dá em algum jornal, e que eles correm 1 hora e meia, faz uma pauta. Ou seja, o cara trabalhando na notícia, buscando notícia, não tem mais. Não existe. Não existe. Isso é legal da gente abordar, porque existem sinais que te mostram que a coisa tem alguma coisa errada acontecendo. Tá? Quando você vê, por exemplo, vou ser bem pragmático, quando você vê uma administração investir em corredores de ônibus, tá, de um orçamento que foi alardeado aí de 390 milhões de reais, tá, e você tem dificuldade para construir uma UPA, então você vê que tem 390 e tantos milhões sendo gastos em concreto e asfalto, e a população precisando de atendimento médico, precisando que o equipamento público seja melhorado. Então, existe. Aí você fala, tem alguma coisa errada. Se você começar a mexer, começar a procurar, você acha o fio da meada. Você enxerga qual que é a real situação. É o desinteresse do homem público pelo bem-estar da população. Não há outra explicação. Hoje, Ribeirão Preto, assim, eu acho que está envergonhada da situação que ela vive. Por todo lado você tem obra que está parada. Você tem obra que começou e não acabou. E o tempo inteiro se renovando, não, daqui tantos meses e tal, e aquilo não anda, não vai. Sabe? Interessante isso, né, Rodrigo? Porque você vai no centro da cidade, ele está sendo acabado como acabou a Dom Pedro e como acabou a 9 de julho. Né? Então, tem gente que fez catálogo de imóveis para alugar e para vender, enfim. Na Avenida Dom Pedro é mais grave ainda, porque o que foi feito descaracteriza os imóveis para comércio. Exato. Ou seja, é melhor demolir e virar estacionamento aquilo. Isso aí é sugestão dos próprios agentes políticos aí, né? Falou assim, ó, se não dá para vamos vender lenço, vai lá vender lenço. É curioso assistir isso, porque esses comércios da Saudade e da Dom Pedro, eles são essenciais para a receita da cidade. Exatamente. Né? E você tem uma parte histórica de comércio que está sendo afetada. A Avenida da Saudade, durante algum tempo, eu fiscalizei, fotografei, filmei, publiquei nas redes sociais e acabou andando alguma coisa. Porque parece que a atual administração ela reage àquilo que é dito. Ela não tem proatividade. Né? A AME foi uma delas. Quanta paulada eu não tomei porque eu cobrava todo mês
Quantas AMEs foram construídas? Quantas AMEs? Aí veio o governador João Dória aqui, autorizou a construção de uma AME que nunca aconteceu, veio acontecer agora, tem 1 ano. Foram prometidas 3, existe uma. A UPA do Ribeirão Verde, a mesma coisa. Foi feito um alarde que iniciou a construção, vai lá agora. Vê quantas pessoas tem trabalhando lá. Nenhuma, zero. Zero. Tiraram a grama do terreno, quebraram 2 canos que acabou deixando o Ribeirão Verde e o Palocci sem água durante alguns dias e não tem ninguém trabalhando hoje. Então, isso é um sinal de que algo está errado. Sim. Porque uma administração que olha isso acontecer e não fala, vem cá, cadê a construção da... está no cronograma ficar parado. Não é possível. Não é possível. Não. O que acontece lá no centro é uma aberração. Porque assim, a gente chegou num limite do recorde de 19 interdições dentro de um centro que não... Vamos lá, aquele quadrilátero ali... É o centro nervoso do comércio, né? Você não tem... 19 interdição. E aí é um trecho que a prefeitura começa a fazer a obra, não termina e vai lá, interdita outro ponto e começa... E você vê, não termina também. E não tem. E aí me faz lembrar aquela história lá do ministro lá que era militar e que era especialista em logística, né? O Pazuello, né? Ao invés de mandar para Manaus, mandou para Belém. E nós temos aqui perto. Aqui a gente tem um militar também tomando conta de obras. Quer dizer, logística não é uma coisa muito afeta a área militar. E é curioso isso. É curioso, porque Ribeirão Preto é uma cidade muito forte, muito. E quando ela começa a ser atropelada por essas mazelas, você vê que a visão do homem público ou das administrações em relação à cidade mudou demais. Parece que não se tem orgulho de falar eu sou de Ribeirão Preto. Sabe? É de qualquer jeito, tá de qualquer jeito. Olha o transporte coletivo da cidade. Foi feito um contrato onde seriam construídos pontos, estações de embarque nas ruas. O povo fica no sol e na chuva aguardando. Sim. Então, não é possível que um gestor assista a isso e fale que está tudo bem. A semana passada, uma pessoa entrou em contato comigo, estava na UPA, o pai dela entrou na sexta, era terça-feira, e o cara não tinha saído de lá ainda. Não tinha sido atendido ainda. É impressionante, Rodrigo, que assim, você tem, como que você disse, tem milhões numa cidade geral, global e acolhedora, né? Milhões para você investir em obras e você não tem uma UPA que custa 30 milhões. Mas não querem e não têm vontade. Porque se você vê bem agora, tem um empréstimo sendo pautado lá na Câmara de 57 milhões no BNDES e assim, há uma correria e é uma pegação para esse tipo de coisa. Para quê? Para obra. Você sabe, já ouviu falar num sistema chamado SADPEM? Que é o sistema que registra toda a dívida pública. Se você for entrar, quem está em casa pode digitar SADPEM com M no final. No Google vai aparecer o link, você clica e tem um ícone lá, você clica em consulta da dívida pública. E aí você vai seguindo as orientações, põe Ribeirão Preto e tal. Ribeirão Preto tem hoje inacreditáveis 987 milhões de reais em dívidas antigas. Mais 1,8 bi de passivo atuarial do IPM. A gente está falando em 1 bilhão e 800 milhões de reais. Que é devido que se deve ao servidor público. E mais 990 milhões de reais em empréstimos e financiamentos vindos do setor público que estão lá. Tem empréstimo de 2014, por exemplo, que está quase inteiro para pagar. Isso afeta a dívida pública, isso tem juros em cima. E você já ouviu falar na história do CAPAG, né? Já. Ribeirão Preto, excepcional. Mas ali não entra a dívida do IPM, a do Sasson,
a da Coab, que é um Mas absurdo. tem que ir no SADPEM. O SADPEM tem tudo, nada foge. Então, tem inclusive os documentos, a lei que autorizou aquele empréstimo ser feito, tem as cópias em PDF do contrato, o extrato de pagamento para a prefeitura. Então, ali tem tudo, absolutamente tudo. O SADPEM, para mim, é a ferramenta mais importante quando vai se fiscalizar algo que acontece na cidade. Porque você entra, foi feito o empréstimo, está lá o dinheiro. Então você vai ver tudo que envolve aquilo lá, aquele empréstimo. SADPEM, tesouro.gov. Exatamente. Entre aí, você que está assistindo, entra aí, procura lá registro da dívida, consulta da dívida pública. Tá? Aí você olha para a cidade, tem quase 1 bilhão, aonde? Aonde? O que Ribeirão Preto tem de diferente de 30 anos atrás? Só não tem o trólebus mais rodando. Verdade. Porque o resto é igual. E ainda os cabos que ligam, que é um poste no outro Foi para atravessar a rua. onde, né? Não, os cabos ainda estão lá, né? Em alguns lugares Em alguns tem lugar, na Saldanha Marins. Enquanto isso, você tem bairros como, por exemplo, Campos Elíseos, que tem rua que foi jogado asfalto em cima daquelas lajotas de concreto na rua. A gente está falando de ruas que datam de 1920, 1930. Não vamos muito longe, Rodrigo. Na gestão Jabali, a cidade era todinha de paralelepípedo. Exato. Paralelepípedo histórico. O que ele fez? Ele jogou asfalto por cima, né? Agora está fazendo o serviço direito. Estão retirando, estão lá passando na São Sebastião, na Alves Cabral, estão retirando o asfalto e retirando os paralelepípedos. Você sabe para onde que está indo esses paralelepípedos? Não tenho ideia. Pois talvez. Patrimônio histórico. Patrimônio histórico. E assim, nós não temos vereadores. Eu vou te fazer uma pergunta, então, que você também não vai saber responder. Onde que estão os postes que foram retirados da 9 de julho? Lá dos anos 50? Exato. Eu sei onde tem alguns deles. Então, a gente olha para a cidade e não entende por que está desse jeito. Porque é uma cidade rica, é uma cidade que tem dinheiro. O que não tem é gestão. Falta alguém que olhe e fala, cara, qual que é a prioridade hoje em Ribeirão Preto? É construir viaduto? É fazer, sinceramente, corredor de ônibus? Você tem um ônibus passando a cada 30 minutos, tanto assim, não é bom para a cidade, eu uso uma palavra que não deve, mas não é bom para a cidade, que agora ele não é mais corredor exclusivo, é preferencial em alguns lugares. Ou seja, os carros podem passar também. E aí tem o pessoal higienista também que quer tirar o pobre da rua, o mendigo da rua. Mas assim, se você não tem UPA, se você não tem assistência social, se você não consegue acolher, não tem que ficar mesmo, não tem que. Cara, tem que estar na rua. Pra que gastar tanto dinheiro se não era bem assim? Por quê? Outra inutilidade para a cidade é aquele buraco que fizeram, está fechado de novo. Fechado. Fechado de novo para manutenção. Quando inaugurou, pode ir no meu Facebook, está lá. Eu coloquei, isso daí fecha daqui uma semana para manutenção e não deu outra, fechou. Porque aquilo foi um corre-corre para inaugurar, porque tinha que inaugurar numa determinada data, para fazer propaganda, vídeo para rede social. Tudo parece que se resume a isso. Parece que se resume a um corte para publicar na rede social. No Instagram. Exato. Enquanto isso, a população está nesse momento empilhada nas UPAs, precisando de atendimento. Entendi. E aí você tem o mapa de atendimento da UPA. Tem UPA que mostra lá tempo para uma pessoa ser atendida 8 horas. Aonde que isso é aceitável? Por que isso está desse jeito? É porque você não tem quem fiscaliza. Está todo mundo ocupado com outra coisa, né? Rodrigo, você foi o pioneiro da web a tratar de política, a falar um papo assim bem reto, bem vertical, sem volta. Cara, fala pra gente aí o que incomodou bastante tanto o legislativo, o que falou assim, puxa, aqui eu peguei, né? Devo ter pegado pesado, mas assim, o que incomodou o legislativo tem bastante? Quanto tempo de programa? Não, fala assim, o que tiver em mente mais, porque você tem... Eu acho que o que pegou mesmo, que tem um silêncio sepulcral, são as pesquisas que a atual administração comprou
e não tornou pública. Um dia eu estou em casa, meu WhatsApp pipocando, uma pessoa mandando mensagem e me mandou uma pesquisa. Uma que escapou, né? Exato, me mandou uma. E nesse relatório, falava como foram feitas outras também. E ali estava a medição de popularidade dos vereadores. Por que a prefeitura... Qual o interesse da prefeitura em saber qual vereador é mais bem visto? Qual é mais bem avaliado? Qual é o interesse da prefeitura em saber como que a população vê o governo Lula ou vê o governo Tarcísio? Essas pesquisas, elas são praticamente obrigatórias por lei, mas elas têm um objetivo, que é medir que a população, junto à população, a aceitação e a eficácia do serviço público. O serviço público a gente fala a educação, a saúde, o transporte, a manutenção da cidade, as novas obras, né? E não tem, você não vê. E lá está falando, olha, esse é levantamento mensal. Então esse era o último, acho que era novembro, o relatório não lembro de cabeça. Outubro. Então para trás tinha mais 10 avaliando. Mas qual vereador tem mais moral, entre aspas, do tipo quem tá em cima e quem tá embaixo, né? Eu achei interessante. Então, aí o que eu fiz? E eu acho que para mim esse é o grande problema, por isso que ninguém nunca respondeu. Eu solicitei todos os formulários de pesquisa. Porque relatórios. É muito característico que é monitorado todo mês, mensalmente. Exato. E a lei obriga a publicação do relatório na íntegra no site oficial da prefeitura. E não existe isso. Não existe. Então, eu acho que esse foi o que está lá o mais recente e que eles não têm como responder. E não precisava passar por um vexame desse, porque eu vi a pesquisa, não teria nenhum problema, a não ser uma coisa que me chamou a atenção, um desvio de finalidade. Como que você paga uma pesquisa para a Câmara? Porque a Câmara não tem empresa de publicidade contratada. Até queria, né? Mas aí deram um jeito. Você também andou denunciando, também pediu algumas informações. Aí ficou chato, aí deixou para lá, né? Mas, Leone, um desvio de finalidade. Por que a prefeitura tem que pagar uma pesquisa do Legislativo, já que ele tem um orçamento próprio? E é um pouco pior, Ângelo. É um pouco pior. Porque quando se faz a pergunta a respeito do serviço em Ribeirão Preto, se pergunta da administração do Duarte Nogueira. Personalista. Isso a lei não permite que isso seja feito. Se tem outros fazendo por aí, é problema deles. Mas ali isso não pode acontecer, porque não mede o serviço, mede a popularidade do político. Mede como que ele está na região. E aí quando a pergunta pode ter uma resposta negativa, o que você acha que tem de ruim na cidade de Ribeirão Preto? Por que não é da administração do Duarte Nogueira, do prefeito Duarte Nogueira? Né? Então, assim, esses formulários eu não recebi, encaminhei também a denúncia ao Ministério Público, porque é grave. Nós temos ou pouco mais de 3 milhões de reais que foram gastos só em pesquisa. Então, em um único local. Uma única empresa. Em que o filho do dono dessa empresa tem uma empresa também que é a que mais presta serviço de publicidade, de captação de imagem, edição de vídeo para a prefeitura. E sempre assim, a pesquisa avaliando a campanha da dengue. Aí você vai ver a nota fiscal emitida, captação de vídeo e edição para quê? Para a campanha da dengue. Então, assim, inclusive o levantamento foi feito e quem publicou foi o Pavini, do Farolete. Sugiro que vocês também acessem o Farolete, que é fantástico o trabalho do Pavini, fantástico. Foi feito em conjunto, né? E ele trouxe à tona que a prefeitura gastou, queimou até agora 50 milhões de reais em publicidade, né? Publicidade do quê? Eu não sei, mas fez. É uma UPA equipada.
É uma UPA equipada com um quadro de servidores. São 6 unidades básicas de saúde. É um dinheiro que poderia, por exemplo, reformar, colocar equipamentos de raio-x ou de laboratório dentro de uma unidade. E você ganhar velocidade no atendimento público, né? Mas é uma questão de opção da gestão. Então, optou-se em fazer propaganda. Optou-se em construir viaduto e corredor de ônibus, né? E a questão da educação foi empurrada com a barriga. O Ministério Público entrou também no caso e acabou, entre aspas, resolvendo boa parte da falta de vagas. Mas se não fosse o Ministério Público também não teria acontecido, né? Rodrigo, mas assim, é meio complicado quando você vê, e assim, eu preferia que não zerasse a fila, porque quando você zera a fila sem você construir unidade escolar infantil, você está espremendo criança dentro da sala de aula. Então, e aí que você começa a ver, tem código de obras, tem isso, mas assim, eu não quero ser leviano falar que isso acontece, por quê? Porque nós não temos vereadores que vão lá e fiscalizam, que pegam, ou pelo menos pedem a documentação de matrícula por sala para fiscalizar isso. Nenhum. Então, assim, mas me causa estranheza. Deveria causar estranheza para o Ministério Público, que também parece que fez publicidade também, comemorou uma situação lá de que, zerou, porque... Né? Mas ele é reagente, né? Ele tem que ser provocado para agir, tem que acontecer alguma coisa. Esse é um princípio, né, do judiciário brasileiro. Ele não age por vontade própria, tem que ser denunciado. Como aconteceu com o SP016, uma série de matérias que eu publiquei, o Ministério Público agiu de ofício. O que é isso? Ele viu a matéria, a partir da matéria ele abre um procedimento e um inquérito de investigação com base nos dados que estão ali. Ele oficia, depois ele vê se ele existem procedimentos hoje ligados a matérias que eu fiz que estão correndo. Eu tenho muita pesquisa disso, pelo menos 6 ou 7, Rodrigo, que eu vi que tem material seu, ou seu mesmo, ou a maioria do SP16, 016. E é uma coisa impressionante, é um número razoável, cara, parabéns, porque... Obrigado. Porque, assim, o Ministério Público, se ele não é uma coisa que você levou lá, são coisas que ele fez de referência do seu trabalho. Exato. Né? E aí, quem te dá credibilidade não é só a população, né? É o próprio Ministério Público, a Justiça Pública, tá lá, tá pagando pau lá para você, pro teu trabalho, né? Então é muito legal isso, cara. E esse trabalho eu sempre desenvolvi, cara, porque não dá para assistir Ribeirão Preto ficar do jeito que está. Não dá. A cidade cresce, mas não se desenvolve. Ela cresce e empobrece, né? Então, por que é assim? Por que Ribeirão Preto tem que ser assim? Por que hoje Ribeirão Pretano, para crescer, ele tem que ir embora daqui? Verdade. Não é? Justifica. A gestão tem que dizer o porquê. Falam que Ribeirão Preto é uma Smart City. Eu queria saber aonde que está essa Smart City. Deve estar em Nárnia ou na Terra plana, em algum lugar. Mas aqui não está essa Smart City. Não tem nada de ágil, de esperta, de tecnológico aqui. Absolutamente nada. E é interessante, Rodrigo, que é difícil a gente encontrar pessoas que têm a leitura de cenário político e de administrativo, que saiba ligar uma coisa, uma coisa que isso aqui tem a ver com isso, tudo. E você tem tudo isso, cara, e você não passou para um setor público, né? Não, você não chegou no executivo ali para trabalhar na máquina, cara. E tua linha de pensamento, de raciocínio é fantástico, né? Porque você consegue encaixar as coisas e fazer a leitura de cenário. Mas assim, eu quero tratar com você uma coisa que é até mundial, né? Que se tornou mundial, que é um trabalho seu também, é nacional, mas se expandiu aí da sua investigação para o lado mundo, né? É a questão do monitoramento da atuação de grupo nazista, cara.
que você fez um baita trabalho disso e eu queria que você contasse pra gente aqui até onde você pode contar, até a folha que você pode contar, porque eu sei que você é limitado em relação a até isso. Porque tem muito material que compõe investigação e atuação de secretarias de segurança pública. Né? Eu comecei a monitorar aplicativos de mensagem a partir do momento em que eu tomei conhecimento que eles existiam no Twitter. Porque o Telegram e o Twitter parece assim, existe no Telegram, tem no Twitter também. Né? Então eu acabei, através do meu perfil de Twitter, vendo algumas postagens muito complicadas e falei, mas onde que está essa informação? Quem que é essa pessoa? Quem que é esse grupo? E aí começa aquela coisa de fuçar, de buscar informação, e aí você encontra, tem um grupo de Telegram, maravilha, entra no Telegram. E começa outro trabalho que é tentar encontrar a palavra que vai te levar até esses grupos. Mas aí quando você aprende também, se você entende a lógica que é usada, fica fácil. E aí a partir disso eu consegui monitorar mais de 60 grupos. Né? Grupos complicadíssimos, com conteúdo violento, extremamente violento, racista, misógino, machista, algo que, assim, durante esse trabalho eu precisei de auxílio médico, remédio, imagino. Porque as imagens, aquilo tudo assim, a forma como as pessoas que integram essas células neonazistas veem a sociedade é algo difícil de acreditar. Que um ser humano enxerga o outro como uma barata, né? Porque a cor é diferente, porque o sotaque é diferente, porque a classe social é diferente, né? Porque não tem o mesmo linguajar, né? E a cor dos olhos, né? Exato. E no Brasil hoje estão as principais células que dominam grupos, inclusive fora do Brasil. Então, esse foi um trabalho longo, durou mais de um ano. Eu levantei quase 6 teras de informação que está em posse de uma Secretaria de Segurança Pública de um estado. E tem sido feitas operações, pessoas presas, material preso, armamento preso, itens nazistas presos, recolhidos, uniformes, para você ter uma ideia. E até réplicas, porque ainda não se sabe se é réplica ou se é verdadeira, a lata do gás que era utilizado dentro das câmaras. Nossa, que horror. Então, assim, esse trabalho foi um trabalho que eu não posso dizer que eu tenho prazer em ter feito, não, porque ele é muito pesado. Muito pesado. Mas saber que existe no Brasil hoje empenho das autoridades em encontrar, e não sou só eu que faço, tem outros jornalistas que fazem também, a gente troca informação, né? São 5 hoje no Brasil. E é complicado falar desses grupos. Não por ação externa, não, mas quando começa a falar, vem de volta as imagens, sabe? Porque não tem como desassociar uma coisa da outra, né? E assim, esse material é compartilhado entre as secretarias de Estado, pessoas presas, material preso. É difícil, Ângelo. Foi uma situação bem complicada, mas que foi concluída, e o resultado é perceber que as autoridades realmente agem em cima disso, que os governos do estado estão realmente dedicados a encontrar e anular essas manifestações. Cara, eu assim, de vez em quando a gente vê notícia, mandado de prisão lá, principalmente no sul, em relação a isso. Aí eu olho e falo assim, ó, o Leone, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem muito. Aqui perto também tinha um dos coordenadores, em Araraquara, também foi feito mas aqui, esse não fui eu quem monitorei. Esse foi um outro monitoramento, mas encontraram uma célula ali, uma pessoa responsável por uma célula virtual, né? Porque eles agem, a maioria de forma virtual, né? E foi preso também. E, cara, é inacreditável. É inacreditável o que acontece, né? E o bom é saber que essa informação é compartilhada com todos os estados brasileiros, com outros países aqui da América Latina. Exatamente. Né? Rodrigo, eu vou te provocar. Diga. Né?
Câmara Municipal, o atual quadro de vereadores, e o Rodrigo Leone, pré-candidato, logo mais candidato a vereador. Hoje já foi feita a convenção, hoje já sou candidato. Você já é candidato, só não pode divulgar o número ainda, né? Não. Mas, Rodrigo, como que você vê a Câmara e qual que é a tua proposta para isso? Porque assim, a gente não precisa falar que o teu perfil, que é um perfil que se enquadra dentro da Câmara, como vereador, como fiscal, como legislador, que você conhece tudo isso. Mas fala pra gente, o que você vê na Câmara e o que você quer trazer da sua experiência, porque você tem muita experiência, né, para a Câmara em favor da população de Ribeirão Preto. Olha, eu vou dividir essa resposta, tá? Porque eu não posso dizer que essa Câmara é leviana, não posso. Tá? Porque tem gente muito responsável lá dentro. Sim. A gente não pode generalizar e colocar o mesmo colete em todo mundo. Tá? Mas, de forma geral, eu digo que essa legislatura perdeu a oportunidade de ser a melhor legislatura que Ribeirão Preto podia ter. Sim. Por quê? Porque ela já não é mais uma transição, ela já tinha uma legislatura anterior, que a maioria dos seus integrantes veio para essa, né? E passou por uma pandemia, percebeu as falhas do serviço público, percebeu a necessidade da população, né? E mesmo assim não conseguiu agir para que problemas fossem resolvidos ligados à necessidade da população. Para ser bem específico, saúde. Hoje nós temos funcionários públicos massacrados, porque o funcionário público trabalha muito mesmo. Muito. Foi no começo dessa gestão surgiu aquela visão de que o funcionário público é um peso. Isso acabou chegando até eles, porque muita gente manifestou, né? Mas, numa boa, não tem nenhum político em unidade de saúde atendendo a população. Não. Nenhum. Eles não estão lá para ouvir. Eles não estão lá para tomar a pancada. Quem está é o servidor público. Então, as unidades, elas têm muito problema. Mas é muito problema mesmo. Desde equipamento quebrado, equipamento velho, que conserta estraga o tempo inteiro, em que a empresa de manutenção ganha, é o que ela quer, porque equipamento velho você conserta agora, quebra outra coisa e aí sim vai. Né? E essa legislatura, ela assistiu isso. Assistiu. Sabe, o máximo que aconteceu foi um ou outro fazer um vídeo na porta de unidade, de UPA, mostrar, olha, reformou agora. Essa é a legislatura, eu vejo, que é legislatura para corte de internet. Ela conseguiu ser superficial. Aquilo que foi feito de bom é muito pouco. E no resto, nada. Eu acho que essa é uma opinião de consciente coletivo. Se você partir hoje, vai em algum lugar e pede para as pessoas dizerem o nome dos vereadores. Não. Muita gente, a grande maioria não sabe, mas sabe que eles existem. Sabem que eles estão lá. Exato. Sabe que eles custam para o município. Né? Então, eu acredito que eles erraram demais. Eles que eu digo assim, essa legislatura errou demais. Deixou passar muita coisa. Passou a boiada da administração municipal. Passou tudo que a administração queria. Então, só que nada surtiu o efeito que precisava. Por quê? Porque não houve o trabalho de investigar para saber se aquilo realmente é necessário. E essa colocação tem que ser feita. A Câmara está aí, ela existe no ordenamento justamente para fiscalizar e questionar a ação do governo, do Poder Executivo. Exatamente. Senão ela perde a função. Então vai se construir, gastar 390 milhões de reais em viaduto e corredor de ônibus. Opa, cadê a comissão para saber se é isso mesmo? Se precisa, onde que estão os levantamentos? Cadê o impacto ambiental? Cadê o impacto econômico? Ou como que isso vai atingir a população desses lugares? Isso foi conversado com a população? É isso mesmo que precisa? Esses questionamentos não existem, eles vêm depois.
Na hora em que começa a dar problema no bairro, vem o comerciante ou o morador começa a reclamar, aí aparece alguém para fazer uma comissão que não dá em nada nunca. Nunca. Na legislatura passada, tinha um monte de comissão parlamentar de inquérito e nenhuma delas chegou ao final. Nenhuma. Chega no fim da legislatura, acabou. Sabe, ela perde o efeito. Então, parece que aquilo ali é assim, fogos de artifício. Sabe, que bonito, e acabou. Okay. Se dissolve no ar. Isso é uma coisa gravíssima, né, que você está colocando. Assim, nós temos uma CPI que um aluno morreu numa escola. Exato. Houve uma briga na legislatura passada para quem seria o presidente dessa CPI, para quem ia tocar essa CPI. E quase que vira outro crime lá, mas assim, até hoje. Vou te dar um resultado que chegou ao final. A CPI das ambulâncias, feita pelo ex-vereador Orlando Pessotti, que se retirou da política. Verdade. Ele encontrou oficinas, peças, ambulâncias, fez o relatório, indicou o que deveria ser feito e nada aconteceu. Absolutamente nada. Mas ele cumpriu o papel dele. Agora, de resto, a CPI do asfalto, que era uma comissão especial de estudo, depois virou CPI, né? Qual que é o resultado que trouxe para a cidade? Quem sabe o que aconteceu? Mudou alguma coisa? O asfalto está sendo colocado na rua, é de péssima qualidade. E quando é bom, como aconteceu com a obra ali na Avenida Brasil, o viaduto, foi todo asfaltado, estava lindo. 4 dias depois foi o Daerp e cortou o asfalto para consertar cano. E depois fez um asfalto porco ali. Então o que era novo foi retalhado pelo serviço público para trocar um cano. Poxa, mas 4 dias, será que não sabia que aquilo ali precisava ser feito? Por que não foi feito antes? Cadê a gestão de processos dessa administração? Então, por que os vereadores não questionaram isso? Por que o poder legislativo, né? Vamos tirar da pessoa, mas por que o poder legislativo, o poder fiscalizador não questionou isso? E o duro que assim, não existe falha estrutural, né? Porque você tem as comissões, por exemplo, comissão de obras, né? Você tem lá os vereadores, membros, você tem o presidente de obras, e todo assunto legislativo que é ligado a obras passa por essa comissão para ela dar um parecer. Exato. Depois para a CCJ. Então, assim, existe uma estrutura que ela é bem feita, né? Então, e essa comissão, ela tem a obrigação de dirigir todos os vereadores, não só ela, né? Como que se fazem na educação, quem fala de educação é a comissão. Não, essa comissão, a comissão pertinente de competência, ela tem a obrigação de orientar os outros, todos os vereadores, para fiscalizar. Não é só ela, não é prerrogativa só dela. Mas ninguém fala nada. Aonde você viu algum parlamentar diligenciar em cima de um serviço? Só para tirar foto. Mas para você que está em casa, diligenciar é ele fiscalizar em loco. Ele vai até o lugar e fiscaliza o que está acontecendo ali na hora. Não existe isso. Não existe. Eu costumo falar que são mandatos esvaziados. Que você olha e fala, e aí? E aí? O que Ribeirão Preto ganhou com isso? Com a atual gestão também. O que Ribeirão Preto cresceu? O cidadão está vivendo melhor? Essa é a grande pergunta. Por que está tudo como está? E não é só a responsabilidade da Câmara. Você tem as secretarias, você tem o próprio prefeito, você tem a controladoria. Então você tem vários setores da administração pública que podem agir, que devem fiscalizar, mas isso não acontece. Essa pergunta nunca é respondida. Por que está desse jeito? Por que continua do jeito que está? Uma cidade suja, esburacada, empobrecida. Só você vê os prédios públicos, o estado que está. Está péssimo. E estava se falando em construir um centro administrativo de 200 milhões de reais.
um palacete, né? Aquilo é um palacete. Um palacete, assim, coisa nababesca, né? Como diriam os antigos, né? E que agora a justiça impediu, falou que não é para fazer e ponto final. Mas você imagina a questão do centro, né? Nós temos ali um quarteirão que é a escola metodista, né? Temos o São Paulo vazio, né? Se não me engano era assim Copacabana, ali na Barão do Amazonas com o General. Não, ali era o... Não lembro o nome. Eu morei em cima dele ali. Ali. Você tinha o Bristol, que é onde estava o Bristol também tá. Então tem fora os bancos privados aí. Exato. Você tem aí, e que os bancos privados devem para a prefeitura. É simplesmente esse negócio que a Caixa fez aí foi, né, foi bom para ela, porque assim ela acabou com o passivo lá que ela tinha com a prefeitura. Então é simplesmente chegar e falar, me dá isso aqui, colocar todos os instrumentos ali dentro do centro. E tem a questão da rodoviária, que daqui 5, 6 anos a rodoviária vai ter que sair dali, né? Não vai poder passar mais, entrar um ônibus ali naquele trecho. Mas, Ângelo, a cidade não tem um planejamento. Não. Ela não sabe, ela não estabeleceu o objetivo aonde ela quer chegar daqui 20 anos. Então ela está governando hoje para amanhã. Ela está começando a construir hoje para amanhã, não para o futuro. Não existe um plano para essa cidade. 20, 30, 40 anos, você acha que é muito tempo? Não é muito tempo. Cara, não é mesmo, porque se você vê bem, assim, eu vi, quando moleque, começou a abrir a Via Norte, e aí o pessoal falou, que loucura, o cara comprou uma área para fazer isso, para abrir uma via, tudo. Hoje você pensa Ribeirão sem aquele sem lado? Via Norte? Não. De forma alguma. Não chegava o crescimento para não. E aí, até o Gilberto Sampaio pensava em Ribeirão em 20, 30 anos. Agora me responde uma coisa, você já viu cidade funcionar bem sem um transporte coletivo bom? Não existe. O transporte coletivo de Ribeirão Preto é vergonhoso. Estão colocando ônibus novos para querer, sabe, dar uma visão de renovação, mas não mudou nada, continua exatamente do mesmo jeito. Só trocaram a roupinha do ônibus, só. E esse é um problema que a gente não pode atribuir só a essa gestão. São várias, isso é histórico. É cultural. Exato, mas cultural. Todos os problemas que a gente está falando aqui são problemas que vêm através do tempo. Outras legislaturas de Câmara também deixaram de fazer aquilo que precisava fazer, porque senão Ribeirão Preto não estava como está hoje, sabe? Então, mas por que isso acontece? Porque a visão de composição dessas administrações, ela não é percebida pela população da forma como deve ser. Por quê? Porque a população está esmagada, trabalhando, sabe? Ele não tem tempo, às vezes nem tem ânimo. Chega em casa 7, 8 horas da noite. Você acha que um pai de família vai parar para entrar no site da Câmara para ver o que está acontecendo? Passa raiva, né? Não, mas ele não vai. Ele não tem tempo para isso. Ele não tem tempo. Então, o político ele tem que entender que ele carrega a esperança da população. Ele carrega a vontade que a população tem de que a vida dela seja melhor. Mas parece que os políticos não conseguiram entender isso. Sabe? Porque a vida do político melhora. Mas a vida da população continua a mesma. Independente da classe social dela. Sim. Tanto o pobre como o rico, as estruturas continuam da mesma forma. O pobre, lógico, é muito mais afetado. É realmente quem é atingido é o pobre. Nós temos hoje mais de 100 comunidades em Ribeirão Preto. São pessoas vivendo em situação degradante. Exatamente. Por que o poder público assiste isso acontecer? Por que não tem uma resposta para isso? Sabe? Por que não é feito nada para que isso seja resolvido? E nós temos uma assistência social, né? Infelizmente, ela tem essa noção, né? Ela capta essa coisa e direciona qualquer tipo de atendimento à igreja. Mas aí a gente esbarra num problema que eu acho que potencializa a gravidade. Tá? Você não tem uma ação executada por várias secretarias ao mesmo tempo. Não, isso aí é... A administração não se conversa.
As secretarias não se falam. A Torre de Babel. O que um está fazendo, o outro não sabe. E aquele outro precisava estar junto. Quando a gente fala em acabar com comunidades, acabar que eu digo, urbanizar, você tem Secretaria de Ação Social, você tem Secretaria de Obras, você tem Secretaria da Fazenda, você tem uma série de secretarias que tem que agir. Por quê? Você tira hoje, como aconteceu na favela ali do Jardim Independência, eu não lembro o nome dela. Era degradante a condição de vida? Era, mas era estruturada. Ali dentro você tinha padaria, você tinha manutenção de eletrodoméstico, você tinha borracharia. Essas pessoas foram tiradas de lá e levadas para uma estrutura, prédios, mas comercialmente eles não podiam mais atuar. Uhum. Então, por que a administração não pensa nisso também? Olha, eu vou tirar, existe uma estrutura aqui que ela tem que ser replicada. Eu acho que ela foi pro Wilson Tony. Wilson Tony, né? Isso. Naqueles predinhos. Isso. E depois uma casa do então, lado. assim, essa visão não existe. E ela só vai existir se a prefeitura for realmente uma secretaria junto da outra. Porque eles têm ligação. O Ribeirão Preto não tem uma secretaria do emprego. Uhum. Sabe? Por que não tem isso? Por que no Ribeirão Preto não responde para a sua população? Isso também é histórico, Ângelo. Eu não estou falando dessa, só dessa. Estou falando, isso é histórico. Isso é a política de Ribeirão Preto. Né? Então, é difícil assistir tudo isso e falar, cara, não vou falar nada. Uhum. Deixa para lá. Não é minha função, não é meu papel. E o importante, o legal mesmo, é ver que eu fiz e que outras pessoas também fizeram. Uhum. Isso despertou em algumas outras pessoas a vontade de fazer isso. E surgiram outros canais de comunicação, outras páginas de internet, de Facebook, na verdade, que começaram a trazer tudo isso. Uhum. Então você tem o Troque Todos, você tem o blog do Calçadão, são outras páginas também que vieram depois. Eu não sou o precursor desses caras, não. Até mas eles atuam de outra forma, com outra visão, né? Mas também com a mesma indignação. Uhum. Então, isso é bom, ver que a cidade tem voz, uhum, né? E que essa voz traz aquilo que a população queria dizer, não o que o político quer falar. E isso incomoda muita gente. Isso incomoda muita gente. E o Leone, vereador, você já se imaginou ali de terno, lá na homologação, como que vai ser a atuação dele? Eu não sou vereador. Não. Sou vereador mas ainda. A gente não, nós estamos aguardando agora o registro do Tribunal Superior Eleitoral. Aí eu sou candidato com número, aí eu posso falar tudo que eu tenho para falar e maravilha. Mas a minha visão é dessa política. Uhum. Porque o que eu vejo que falta mesmo é a essência da política. É aquilo que criou a política, que é a participação popular. É a voz da sociedade. Isso não é retórica, isso é assim. Nós tivemos uma administração aqui, que eu vou reservar o direito de não falar do prefeito, que foi ouvir a população. Uhum. E foi a administração que mais fez por Ribeirão Preto. Então, depois nós tivemos outra, que também fez isso. E fez a cidade crescer. Então, eu vejo que falta... A minha concepção de política, eu não diria de vereador, mas de como a política deve existir, é essa. Sabe? Eu já faço um trabalho político, só que eu não tenho cargo. Uhum. Então, eu não tenho poderes para, de repente, fazer algumas coisas acontecerem. Até tenho como jornalista, né, de levar isso para as autoridades, e isso é muito, muito gratificante para mim. Eu costumo dizer que é triste falar dos problemas de Ribeirão Preto, porque são problemas que não deveriam existir. Mas, em contrapartida, é muito importante perceber que o poder público toma atento disso e age, né? Então, eu como político, eu pretendo fazer isso, eu pretendo devolver a cidade para a população. E eu acho que muita gente que vem aí, porque eu conversei com muito pré-candidato, vem com essa visão.
Eles vêm com essa vontade de fazer com que a massa, eu digo sempre, a política vai mudar o dia que a massa chegar. O dia que a Dona Maria e o seu José, que estão lá no fim da cidade, se aproximarem e falarem: não é isso que eu quero. Eu não quero uma ponte. Eu quero uma unidade de saúde no meu bairro. Eu quero uma escola, nem que seja pequena. Cadê a creche? Sabe? Porque se a gente parar para analisar, tudo que acontece, que é construído, apesar de ser feito minimamente, é aquilo que a população mais anseia, sabe? Mas ela não é ouvida, ela não participa, mas quer coisa pior do que a pessoa falar: eu não gosto de política. Não, você tem que gostar da política, porque se você não gostar, tem gente que gosta demais e vai ocupar esse espaço. Uma ocupação. Rodrigo, o que você tem de pauta bomba aí para soltar? Porque a gente já está estourando o tempo aí, a gente tem aí mais 5 minutinhos aí para falar. Olha, pauta bomba, eu tenho algumas, né? Eu tenho algumas, mas até pelo período que a gente está vivendo hoje, eu não posso trazer essas pautas, né? Publicar nada. Mas tem algumas investigações a respeito de gastos feitos pela Câmara, pela Prefeitura, que são gastos complicadíssimos de se entender o porquê que eles foram feitos dessa forma. Um exemplo: o novo portal da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Por que ele custou por que o orçamento dele é de R$490 mil? Por que o design dele custou R$287 mil? É alguma coisa que não tem um pleno entendimento da população. Cara, não corresponde ao que tá ali. Não corresponde. Eu sou da área de tecnologia, tenho grandes amigos na área de tecnologia. Eu estou montando uma matéria para publicar assim que terminar todo esse período, né? Que traz documentos que mostram que aquilo ali poderia ser diferente, muito diferente. Pelo menos na visão e na linha de raciocínio que eu fui, porque eu conversei também com advogados, conversei com profissionais da área de tecnologia, fiz muito questionamento para entender se aquilo que foi contratado tem algo de especial, né? Algum ouro ali, que é uma joia. Né? Para você ter uma ideia, posso falar só um exemplo. Eu peguei o termo de referência. Para quem não sabe, termo de referência é aquilo que baliza a empresa que vai participar da concorrência para que ela saiba o que vai ser feito. Esse processo foi dispensa de licitação, não teve licitação, mas ele tem que obedecer. Ele tem que obedecer às regras de publicidade. Ele tem que obedecer, ele tem que ser público, e não foi. Então já começou aí. E aí eu fui buscar informação. Não, mas isso não tem que ser público. Isso tem que ser público. Toda ação tomada pelo poder público, pela administração, ele tem que ser público. Esse é o primeiro referencial. É a primeira demanda que a lei traz para o serviço público. E não foi. Então, maravilha. Abri o pedido de informação, tive acesso a alguns documentos, aos documentos dessa compra que foi feita, e comecei a buscar informação daquilo ali. E esse termo de referência, ele é genérico. Ele não descreve, por exemplo, em tal página, determinada tecnologia tem que ser utilizada porque nós pretendemos tal resultado. Não existe um mínimo descritivo tecnológico. Então, como que uma empresa dá um orçamento para um termo de referência genérico. Que não especifica aquilo que especificar mesmo, um relatório de tecnologia, dizendo como aquilo deve ser feito, o que se espera, que tecnologia tem que ser usada ali, ou que se pretende utilizar. Então, quem entra nessa de pegar um termo de referência genérico mesmo, sabe o que vai fazer bem, né? Porque... sabe, é protocolar. Não, do tipo assim, genérico assim, se você vai lá, você fala assim, opa, peraí, eu tenho que descrever melhor, senão eles vão pedir mais do que eu posso dar. Exato. Né? Então não... E aí eu abri um ESIC pedindo justamente isso, o projeto tecnológico. Não vai ter nunca. Não, já adiaram.
Passou 20 dias, adiaram a resposta, agora tem mais 10 dias. Por que não cedeu e não entregou o documento se ele é obrigatório? Uhum. O que balizou? O que essa empresa que foi contratada olhou e falou, caramba, olha, eu tenho que fazer aqui uma funcionalidade que vai buscar informação em tal lugar. Não. Tudo que tem ali, que está colocado no portal da Câmara, é um padrão de funcionamento de gerenciador de conteúdo, que você baixa na internet. É bem simples. Entendeu? Bem simples. Não exige, eles estão utilizando uma linguagem que é o Drupal, existe o WordPress, que é uma outra ferramenta, mas que não tem, o resultado que está na tela não tem uma justificativa para custar aquilo. Sabe? Não foi desenvolvido nenhuma ferramenta nova, pelo menos o que está publicado. Por isso que eu pedi, né? Tem o cronograma de implantação e o descritivo tecnológico, porque eu quero saber o que está acontecendo. Né? Então eu não diria que é uma pauta bomba, mas é uma pauta que vai ter que ser respondida. Em termos de numeral, né, de valor, até não é tão alto pelo que você já se viu aí, pelo que você já pegou na mão também, né? Sim, sim. Mas outras... assim, o que meu feeling fala que isso vai dar M estrelinhas. Olha, né? Vai dar problema. Eu faço a matéria não objetivando isso, mas objetivando uma resposta. Sim. Porque pode até ter uma justificativa, você concorda comigo? Claro. Pode ter uma justificativa. Pode falar, não, custou isso por causa disso, disso. Acabou. Quantas vezes que eu já não me deparei, achei que era uma coisa, quando for ver... Exato. Então, jogar assim, tudo no lixo, você fala, eu estou simplamente buscando a justificativa por que aquilo aconteceu daquela forma e por que não foi transparente. Essa é a resposta que eu quero. E eu acho que é a resposta que tem que ser dada para a população. Porque é quase R$500 milhão. De R$500 milhão em R$500 milhão, vai-se embora um orçamento. O problema assim, que não é a questão do R$500 milhão dos 400 mil, né? Que não é uma cifra astronômica para o setor público, o orçamento. Mas, se você comparar, você pode fazer isso por 40, 50 mil reais. Com o mesmo efeito. Sim. O mesmo efeito. Né? Então a gente está falando de uma desproporção de entrega muito grande. Ou de um erro grosseiríssimo. Ou a gente está sonhando, né? Exato. Você está sonhando. Então precisa de uma resposta. Porque aquilo ali custou dinheiro do povo. Sim. Custou o erário que pagou. Assim como quando eu questionei o prejuízo que a Área Azul dá. Fechou 2023 com quase R$700 mil de prejuízo. E hoje tem R$187 mil de prejuízo a mais. Então, assim, por quê? O Ministério Público também está questionando. Pegou a matéria e está questionando a RP Mob. E não tem uma explicação nesse caso, porque a empresa ela recebe, uma empresa terceira ela recebe, e a auditoria da RIBMOB, que não existe, que não tem, né, não tem como fiscalizar, o Legislativo não fiscaliza, e também não está na alçada também da auditoria municipal, da prefeitura, do executivo fiscalizar essa empresa também. Então, o que ela fala está dito. Tem que ser apurado. Tem que ser apurado. Não é nada mais do que apuração do que está acontecendo. Que é um procedimento corriqueiro. Para quem tá no serviço público e não quer dar explicação daquilo que fez, não pode estar dentro do serviço público. Né? Então, assim, eu sei que eu vou virar vidraça também. Mas, estamos aí. Leone, nós vamos ter que parar. Pois né? Eu estourei o tempo, é capaz de eu não ter o próximo episódio aí. Eles vão me cortar aí. Mas, cara, muito legal falar contigo. Cara, é um prazer, cara, tá com você. Estou realizando um sonho aqui de estar com você aqui. Obrigado, eu sempre sonhei aqui ter 4, 5 pessoas. E você sempre estava incluído no meio, assim, de pessoa para discutir política, para pensar política, né? Que é uma coisa diferente também. Eu costumo dizer que política tem que ser discutido na mesa de cada residência. Exatamente. Né? Cada residência. O valor do pão que está em cima da mesa é fruto da política. Né? Mas é isso aí, cara. Valeu. Valeu, cara. Um abraço. Obrigado.